Esgotamento materno é o tema hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Quase 70% das mães entrevistadas numa pesquisa do portal Mames, um estudo que faz parte, né, desse portal, que é conduzido por uma comunidade materna. Esse estudo revelou que 70% das mães relataram ter constantemente sentimentos de sobrecarga e exaustão, né, semelhantes a um esvaziamento emocional, uma sensação de vazio. Bom, para tentar entender um pouquinho sobre esses aspectos, a gente recebe aqui no programa em formato virtual a Márcia Balticeroto, que é psicóloga clínica e perinatal e doutora em epidemiologia em saúde pública. Gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre esse assunto e gostaria de agradecê-la pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada e olá a todos. Márcia, vamos lá, né? Esse estudo falou sobre essa sensação de vazio apontada aí pelas mães que foram entrevistadas. Por que esse número é tão alto? Mas por que isso é tão pouco falado dentre as várias vertentes, né, que são abordadas quando o assunto é maternidade? Bom, a gente pode entender esse problema porque é um problema social, é um problema individual e também coletivo, mas a gente pode entender ele sobre vários prismas, tá? Bom, por que ele acontece, né? A gente tem que entender que tradicionalmente nas nossas sociedades, né? E aí vai depender de cada leitura de cada pessoa, mas numa sociedade em que a gente vive do patriarcado, né? As mulheres são as grandes responsáveis pelo cuidado e pelo cuidado dos filhos. Então, é algo normatizado na nossa sociedade que quem cuida do filho é a mulher. E isso é como já naturalizado. Claro que a gente tem grupos hoje que estão se rebelando no sentido de questionando esse status quo, né? Questionando esse lugar que a mulher é hiperresponsabilizada pelos cuidados e pela gestão da casa, da vida familiar, né? E não é só das crianças. Se a gente for ver os idosos e o cuidado com o envelhecimento das famílias, que esse é um outro problema que tem surgido, as grandes cuidadoras desses idosos também são as mulheres da família, né? E isso é muito naturalizado. Então, o porquê que ele acontece é porque existe essa sobrecarga das mulheres, e por que a gente não fala tanto? Porque isso é normal, né? Então, recentemente, só para ilustrar, eu passei por um exemplo, né? Que eu fui levar minha filha no parquinho, eu levo ela no parquinho para brincar, e uma amiga minha, um dia viu meu marido levando a minha filha no parquinho, e ela falou, nossa, que excelente esse pai, que maravilhoso é esse pai que está levando a filha no parquinho. E depois ela me confessou que quando via eu levando minha filha no parquinho, ela pensou assim, mais do que não é assim, mais do que é a função dela mesmo, né? Ela não está fazendo mais nada do que a obrigação. E quando ela viu meu marido levar, ela disse, nossa, que máximo, né? Então, assim, só para a gente ver, é uma pessoa assim que questiona, né? Que tem uma consciência, né, de questionamento desses papéis, desses status quo, e mesmo ela se pegou pensando assim. E se a gente for nas mídias, tá? A gente vai ver que ainda há muito discurso que a mulher é responsável pelos filhos, tanto por gestar, por engravidar e depois por cuidar, né? Toda a nossa política pública, por exemplo, de planejamento familiar, coloca toda a responsabilidade da gestão dos filhos na mulher. Então é bastante complexo, daria para a gente falar aí horas, tá? Mas eu acho que, resumidamente, eu diria isso, né? É um lugar naturalizado e a gente entende como uma obrigação que a mulher tem, né? Do cuidado, e ela fica sobrecarregada. Uhum. Você comentou sobre esses cuidados que são naturalizados, né, especialmente dos filhos, mas também no caso de pessoas idosas. Aliado a tudo isso, a questão das tarefas domésticas, né? A gente tem aqui o dado desse mesmo estudo. O levantamento mostra que 34% das mães realizam todas as tarefas domésticas sozinhas. E aí já não naturalizado, né? Já um pouco mais questionado, mas ainda muito comum, as mulheres que também são responsáveis pelos cuidados do companheiro, né? Entre as funções, segundo o levantamento ainda, que elas mais executam, acompanhar os filhos nos tratamentos, as tarefas domésticas, e ainda fazer supermercado, outras compras e a gestão do orçamento.
E aí eu te pergunto, né, por que que as mulheres ainda são cobradas e são obrigadas a dar conta de tudo? Aquela classificação de que fulana é guerreira, né, como se isso Uhum. fosse, né, um troféu. Por que que ainda existe essa ideia na cabeça das pessoas de uma forma geral, Márcia? Porque a nossa cultura, ela ainda é muito patriarcal, ela é muito machista, e isso está muito estruturado na gente e nas pessoas, né? Mesmo dentre os grupos que lutam contra isso, existe uma reestruturação interna muito forte para poder quebrar esse padrão de pensamento, né? Que ele é muito social, ele é individual, ele está subjetivado. E a gente tem ainda grupos populacionais que defendem isso, que esse é o lugar da mulher. E assim, acrescentando o que você falou, a gente sabe ainda que a grande maioria das mulheres ainda são responsáveis financeiras pela família. Isso quer dizer, além de cuidar dos filhos, cuidar da casa, de toda essa gestão, elas ainda são a principal provedora do sustento da família. Então, assim, além de tudo isso, a gente tem que sair para trabalhar e ganhar dinheiro para pagar as contas, tá? Então, assim, isso é muito entranhado, né? Assim, as pessoas têm muito essa crença e ele está muito naturalizado, né? Como eu havia falado anteriormente. Então, é um lugar que se mantém. Então, as mulheres acreditam, né? Claro, tem um questionamento, mas acredito que essa é a função delas, elas têm que fazer isso mesmo. Uhum. No caso desse impacto de sobrecarga mental, né? O que que isso pode acarretar não só na rotina dessas mulheres, mas na rotina dos filhos, por exemplo? Uhum. Bom, você tem assim uma mãe que está muito mais estressada, que tem muito mais risco de desenvolver algum transtorno mental, como depressão, ansiedade, transtorno de pânico. A gente já tem diversos estudos, isso é muito corroborado na literatura, tá? Que a saúde mental materna tem um impacto direto no desenvolvimento infantil. Tá? Isso é bastante corroborado. Existem vários estudos, muito bons estudos, mostrando que filhos de mães que têm problemas de saúde mental, né, que muitas vezes são causados por essa sobrecarga, tá? Tem problemas de aprendizado, tem problemas de relacionamento com os outros, e a gente fala aí de bullying, né, do cuidado consigo, cuidado com o outro. Então, são crianças que pode aumenta o risco dessa criança ter problema no desenvolvimento, na aprendizagem, na relação com o outro e na sua saúde mental. Tá? Então, o impacto é muito grande e a sociedade paga muito caro por isso. Uhum. Quando que a mulher percebe, né? Quais são os principais sinais de esgotamento emocional, no caso das mães, e quando ela percebe que já é necessário procurar ajuda? Uhum. Bom, quando ela começa a ficar muito ansiosa, a gente vê que a ansiedade é o principal sintoma. Quando você começa a perceber, a mulher começa a perceber que ela está estourando, ela está se estressando por coisas pequenas. Então, vamos supor, o filho deixou um copo sujo em cima da mesa. E ao invés de se irritar esse tanto, ela se irrita esse tanto. Então, isso quer dizer que ela já está sobrecarregada, né? Então, às vezes acontece coisas pequenas no dia a dia que a mulher começa a se estressar e apresentar uma reação emocional muito alta. Quando a mulher se perceber assim, diz, opa, eu estou reagindo mais do que deveria reagir, ela tem que se perguntar por quê, tá? Pode evoluir também para sintomas de ansiedade, um quadro de depressão, desculpa, que aí a mulher fica tão ansiosa, né? E começa a desenvolver uma perda de interesse e um desânimo frente ao dia a dia, tá? E isso começa a ser contínuo. Aí, de repente, não tem muita vontade de acordar, ou até ela consegue fazer as tarefas do dia a dia, mas não tem muita vontade de sair com os amigos, quando tem tempo, claro, né? Mas, assim, naquele tempo que às vezes tem um aniversário de uma amiga, ela se vê assim, ah, não tô muito afim, tô cansada, ou, ah, não tenho paciência para escutar as pessoas. Então ela se vê assim, não querendo fazer coisas que antigamente ela fazia, que ela tinha prazer. Então, às vezes até por um esgotamento, é um sinal de alerta, né? Problemas para dormir. A pessoa começa a não conseguir dormir também, ou acorda no meio da noite ansiosa, não conseguindo voltar a dormir, ou começa a alteração de apetite, tem mulheres que começam a comer muito, ou até a questão do uso de álcool, começa a beber muito, né? Que a gente são alguns mecanismos de compensação. Então, assim, tem vários sinais de alerta
E quando começa a acontecer, eu diria assim, olha, presta atenção e se pergunta o que está acontecendo, que isso tudo está, né? Tem alguma coisa aí que talvez não esteja tão bem. Hum. No caso, cheguei a um estado de esgotamento materno, procurei ajuda, mas ao mesmo tempo identifiquei que estou com sobrecarga, sim, de atividades, de funções e de responsabilidades. Como é que eu contato a minha rede de apoio, né? Com quem eu posso contar, para quem eu posso delegar essas tarefas? Como é que a mulher se responsabiliza ainda por isso, né? Assim, aí tem uma faca, aí a gente pensa assim, a gente trabalha com saúde pública, com saúde coletiva, a gente sabe assim que tem coisas que o indivíduo pode fazer, mas tem coisas que são responsabilidades também da gente como sociedade. Não dá para a gente cobrar tudo dessa mãe, inclusive cobrar dela de se desestressar, porque às vezes muitas mães não têm rede de apoio. Esse que é a questão. Então, a gente trabalha na clínica, trabalha às vezes num posto de saúde, e a gente primeiro ajuda essa mulher a fazer um mapeamento da sua rede de apoio. Bom, você senta com ela e pensa junto com ela com quem que ela pode contar. E às vezes essa mulher não tem muita gente com quem ela pode contar, mas eu diria primeiramente faz um mapeamento. Pega papel e caneta e faz um mapa mesmo de quais são as pessoas, ou quais são as instituições, o que que você tem ao seu redor que você pode contar, tá? E aí comece a procurar. Às vezes é uma vizinha, uma amiga, uma irmã, a madrinha. Às vezes não é bem um companheiro, mas se o companheiro estiver ali, às vezes também tem que melhorar o diálogo com o companheiro, tá? A família, né? Se tem algum familiar perto que possa prestar ajuda ou não, instituições de apoio, aí depende também da realidade da mulher, quais são as instituições, e aqui entra a política pública, tá? Também que eu acho que é importante a gente falar. A gente não tem uma política pública que dê suporte às mães para ajudar elas a também se, a partilhar a responsabilidade do cuidado das crianças, por exemplo. Coisas que a gente poderia fazer como sociedade: aumentar a licença maternidade no pós-parto. Tá? É um absurdo a gente ter uma licença quando essa mulher tem de 4 meses, sendo que a gente espera que ela amamente exclusivamente o bebê até 6 meses, tá? E sendo que a OMS recomenda essa amamentação até 2 anos de vida. E a gente não garante hoje política pública que dê subsídio para que essa mulher sustente esse lugar que a gente mesmo, como promotor de política pública, está dizendo para ela fazer. E a gente, como profissional de saúde, está incentivando ela a fazer. Então a gente brinca, isso é um sadismo da gente como profissional de saúde. Você recomendar uma coisa que a mulher não vai conseguir se você não fizer uma política pública. Outra, por exemplo, aumento de vagas e criação de vagas de creche. Aumento de turno de creche, porque grande parte das mulheres no Brasil não tem tanta rede de apoio. Elas precisam de creche, precisam de mais vaga, precisam com quem deixar as crianças para elas irem muitas vezes trabalhar, para elas irem se cuidar, para elas irem procurar um posto de saúde para cuidar da sua saúde. Então, assim, tem mulheres, por exemplo, que atrasam muito o preventivo de câncer de colo do útero porque elas não têm tempo de ir no posto. Então, isso tudo, a gente como sociedade, claro, tem coisas que o indivíduo pode fazer, que é esse mapeamento, né? Ir atrás da sua rede de apoio, mas a gente como sociedade, a gente como formulador de política pública, como profissional de saúde, também tem que pensar uma visão mais macro que possa também dar um sustento e apoiar essa mulher para que ela consiga se descompressurizar, digamos assim, né? Diluir essas tarefas, ser uma rede de apoio para ela também em política pública, em termos de sociedade. Uhum. Interessante, Márcia, você ter comentado sobre essa mulher que mal tem tempo de realizar, de buscar realizar os seus exames preventivos, por exemplo, de saúde, né? O autocuidado acaba sendo renegado a 20º plano, né? Quando ele Uhum. existe, quando a gente sabe que no final das contas, uma atividade física, um momento de lazer, né? Mesmo que seja só aos finais de semana, por exemplo, os cuidados com uma alimentação balanceada são os principais fatores que previnem o aparecimento de quadros de ansiedade, estresse e depressão. É mais uma dessas Uhum. contradições. Então assim, aquilo que previne, você não tem tempo e para fazer, né? E aí, e o pior, você fica constantemente exposto ao que piora ainda mais o quadro. E aí fica uma bola de neve.
né? Porque aí a pessoa começa a ficar mais deprimida. Aí quem está mais deprimido e mais ansioso tem mais dificuldade de fazer exercício físico e se alimentar bem. E a gente sabe isso na literatura, né? Que quem às vezes está deprimido ou não come ou não procura exercício. Então, assim, aí você vai retroalimentando quadros muito problemáticos. E quando a gente vai conversar com essa mulher, né, e tratar ela, às vezes, num consultório ou num posto de saúde, você vai ver que uma das causas é que ela está sobrecarregada. E aí você faz uma conta matemática que é simples, é o número de tarefas que ela tem no dia a dia e as 24 horas do dia a dia, sendo que ela tem que dormir, comer e tomar banho, não fecha. É, eu brinco, a equação, a matemática não fecha. Por isso que elas ficam com burnout, ficam sobrecarregadas, né? Elas ficam, a gente. Só para a gente finalizar nosso bate-papo, Márcia, eu queria não só falar para as mães agora que nos ouvem, nos assistem, mas também nos assistem, mas também para as pessoas com quem essas mães convivem, né? Como é que a gente pode desconstruir esse peso que é imposto a essas mulheres, a essas mães pela sociedade, que também precisam de autocuidado, que também precisam do cuidado de sua rede de apoio. A gente que trabalha com uma mãe, que conhece, como você falou, a vizinha, alguém da família, como é que nós podemos colaborar, né, para amenizar esse quadro de sobrecarga dessas mães? Primeiro, criticar menos e ajudar mais, tá? É muito fácil criticar o outro e muito difícil ajudar. Então, pense em que uma mãe com um filho pequeno, né, uma mulher nesse lugar, ela precisa de ajuda, precisa de suporte. Então, seja solidário ao outro, tá? E muitas vezes não espere o outro pedir, ofereça, seja proativo, tá? Então, eu diria isso, que assim, se você está perto de uma mãe, né, você percebe que está sobrecarregada, que não tem a rede de apoio, seja solidário, ajude a cuidar isso. Existem alguns teóricos, antropólogos e mesmo pessoal, profissionais que trabalham com saúde perinatal que falam que a gente precisa de uma comunidade inteira para criar uma criança. Então, imagina a gente, como sociedade, está responsabilizando uma única pessoa, que é a mãe, pelo cuidado de uma criança que necessita de uma aldeia, né? Que necessita de toda uma sociedade unida para o bem-estar e o desenvolvimento dessa pessoa, tá? Então, pense nisso, a gente precisa de uma aldeia inteira, uma sociedade inteira para criar uma criança e critique menos e ajude mais. Maravilha, excelente bate-papo aqui com a nossa convidada, a Márcia Balticeroto, que é psicóloga clínica e perinatal e também doutora em epidemiologia em saúde pública, falando conosco sobre esses sinais de esgotamento materno, né, esses quadros de depressão, sobrecarga emocional que acabam aparecendo, né, surgindo no dia a dia de muitas mulheres, mães, responsáveis por suas casas, seus lares, seus trabalhos, suas contas, e que muitas vezes não tem nem sequer uma rede de apoio. Márcia, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, eu agradeço a todos e eu desejo a todo mundo um ótimo dia. E eu agradeço, aproveito para te agradecer também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e lembro que este material, esse conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá no TV Câmara Bauru. Até a próxima!